Olá, hoje nas nossas reflexões eu gostaria de trazer uma palavra e me inspirei naquela famosa oração da serenidade. Uma oração que muitos repetem, muitos falam, onde são citados vários autores, e a gente escolheu esse momento de falar sobre isso porque eu particularmente estou necessitando dessa serenidade. Eu acredito que muitos irmãos também estão necessitando dessa serenidade, porque estamos vivendo um momento particular dessa pandemia que assola o planeta Terra há tanto tempo, pelo menos aí 6, 7, 8 meses, que a gente assiste às notícias, a gente toma conhecimento de tudo que está se passando. E a ansiedade, a angústia decorrente de descobrirmos quando as coisas voltarão ao normal, à normalidade, a ponto da gente estar criando teorias de que uma nova normalidade será surgida e que nada será mais como antes, e eu acredito que sim, algumas coisas irão mudar, mas coisas fundamentais e básicas como abraçar um amigo, visitar um parente, frequentar uma loja, sem tanto medo, sem tanto receio, sem tanta angústia de contrair alguma doença para si ou levar para os seus entes queridos que por alguma outra razão estão nos chamados grupos de risco e que, segundo as autoridades competentes devem ser mais preservados. Então, nesse mar de angústias, de inseguranças, de incertezas, nós estamos vivenciando eles e particularmente já se vão 4 meses onde estamos obedecendo a um regime de home office, de permanecermos em casa. E às vezes eu fico refletindo que isso é até particularmente para mim uma atitude até egoísta, porque nesses 4 meses muitos trabalhadores essenciais saem de casa todos os dias, pegam seu ônibus, seu metrô, seu transporte coletivo, vão trabalhar como porteiros de prédio, de condomínios, como policiais, agentes de segurança, os profissionais de saúde, os profissionais das farmácias, dos supermercados, e que nada mudou na sua vida. É verdade que estes foram mais expostos a carga viral e muitos deles contraíram a doença e alguns deles faleceram. E alguns outros tiveram a oportunidade e o privilégio de permanecer em casa, resguardados de uma aparente contaminação do vírus. Só que chega um ponto que é necessário a gente voltar, de retomar um pouco as nossas atividades, a nossa vida, a nossa normalidade, nos sentirmos úteis. É verdade que durante esse período nós nos sentimos úteis dentro de casa, fazendo algo, compartilhando um pensamento, estudando, refletindo, trabalhando de forma online, mas outras atividades precisam ser retomadas. E a gente vê as próprias autoridades públicas com seus protocolos de volta à normalidade sendo estabelecidos, a volta de algumas atividades, e esses protocolos vão envolvendo toda a humanidade. E também vemos, por um outro lado, o surgimento de novas ondas de contaminação nos Estados Unidos, no Japão, e a humanidade fica insegura se deve voltar, se não deve voltar, o que deve fazer, como é que vai ser. Ou seja, insegurança. Então, nestas horas, eu imaginei que, como preciso voltar a algumas atividades, a gente precisa ter serenidade. E aí, nessa reflexão, eu fui atrás desta oração que, apesar de anos de investigação por parte de historiadores e inúmeras conjecturas por parte de amadores, a exata origem da oração da serenidade continua a ser um mistério. É indiscutível a reclamação da autoria pelo teólogo Reinhold Niebuhr.
que numa entrevista disse haver escrito a oração na nota final de um sermão a respeito do cristianismo prático. Mesmo assim, Nibu admitiu alguma dúvida ao acrescentar: supostamente é possível que tenha estado muitos anos, inclusive séculos, aparecendo aqui e acolá. Porém, não acredito sinceramente que eu próprio a escrevi. Com a permissão deste teólogo, durante a Segunda Guerra Mundial, a oração da serenidade foi impressa em cartões que foram distribuídos a soldados americanos. Até então já tinha sido impressa pelo Conselho Nacional de Igrejas, assim como também é bastante utilizada nas reuniões dos alcoólicos anônimos. Ao sugerir que a oração poderia ter aparecido aqui e acolá durante séculos, parece que Nibu estava correto. De acordo com um pesquisador, Bill Watson, que diz o seguinte: ninguém pode dizer com segurança quem foi o autor, o primeiro a escrever a oração da serenidade. Alguns dizem que veio dos antigos gregos, outros que saiu da pena de algum poeta inglês anônimo, e que outros foi escrito por um oficial da Marinha Americana. Sua origem também foi atribuída a antigos textos sânscritos e aos distintos filósofos Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Spinoza e Confúcio. Um companheiro do Alcoólicos Anônimos encontrou entre os 6 erros do ser humano, do escritor romano da antiguidade Cícero, a seguinte frase: a tendência a se preocupar com coisas que não podem ser mudadas ou corrigidas. Isso seria um erro humano citado por Cícero. A tendência a se preocupar com coisas que não podem ser mudadas ou corrigidas. De fato, ninguém encontrou o texto da oração entre os escritos dessas supostas fontes originais, o que certamente são muito antigos. Como a citação de Cícero, são as questões da aceitação, a coragem para mudar o que pode ser mudado e a disposição para se desprender daquilo que está fora da nossa capacidade para ser mudado. Com certeza, a busca da origem dessa oração tem sido como descascar uma cebola, e às vezes é preciso recomeçar de novo. Por exemplo, em julho de 64, Grapevine recebeu o recorde de um artigo publicado no Herald Tribune de Paris, onde o correspondente informava ter visto em Koblenz, na Alemanha, uma placa gravada com as seguintes palavras: Deus conceda-me o desprendimento para aceitar as coisas que não posso alterar, a coragem para alterar as coisas que posso alterar e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Finalmente, parecia haver aqui uma prova concreta com citação, autor e data da oração da serenidade. Mas não. 15 anos mais tarde, em 1979, Peter, de Berlim, disse a Beth, membro do pessoal da Escola Superior de Guerra, à época, que na sua primeira forma, a oração teve origem do filósofo romano Boécio, que viveu entre 480 e 524, autor de Os Consolos da Filosofia. Ou seja, existem mais reclamações e, sem dúvida, irão continuar as descobertas nos anos vindouros. Entretanto, uma ideia compartilhada por muitos é a de que a oração da serenidade, seja qual for a sua origem, antiga ou moderna, parece ter surgido de uma percepção humana fundamental e de uma sabedoria nascida do sofrimento, da necessidade da aceitação, da coragem e da superação. Então, queridos amigos, como espíritas, nós sabemos que essa inspiração divina que vem do alto, por certo, foi intuída pelos espíritos superiores para consolar a humanidade diante dos seus momentos de dificuldade, de sofrimento, e a necessidade da aceitação, da coragem e da superação. Então vamos à oração. A oração diz o seguinte: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará
se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado da eternidade. Portanto, queridos amigos, é essa serenidade que nós precisamos para enfrentar as nossas vidas, para enfrentar os nossos momentos e termos a tranquilidade de que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, porque Ele nos concede a serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar. Muitas das que estão acontecendo por aí a gente não pode mudar. Ele nos concede a coragem para modificar as coisas que nós podemos mudar, as coisas que estão ao nosso alcance, e a sabedoria para discernir uma coisa da outra. Viver um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como nós gostaríamos que fossem, como está no pão nosso, no Pai Nosso. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz a seu lado na eternidade. Façamos o que estiver ao nosso alcance e tenhamos a tranquilidade de que estamos aqui para viver, para aprender e para servir. Que Jesus siga adiante e que possamos também com Ele seguir os nossos passos na nossa encarnação. Que Jesus nos abençoe.